Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Olá, minha gente, estamos de volta e desta vez vamos tratar dos crimes que o presidente cometeu durante a pandemia. Nesta nova série, em sintonia com o Diretório Nacional e com a Secretaria de Comunicação do PT, vamos refletir sobre os crimes que o presidente Bolsonaro andou cometendo a partir da decretação da pandemia em nível mundial. Pedindo sempre aos amigos e amigas que curtam nossa fanpage, o canal do YouTube, Spotify, Instagram e Twitter, porque isso é muito importante para ajudar na divulgação do nosso podcast. Vamos, portanto, à nossa série Réu Confesso. Claramente apavorado com a instalação da CPI da Covid, ou a CPI do genocídio, lá no Senado, o governo Bolsonaro acabou por produzir uma verdadeira confissão de seus crimes ao longo da pandemia. A própria Casa Civil organizou uma tabela com 23 crimes praticados e a distribuiu aos ministérios, dando às pastas a missão de dar alguma resposta que sirva de defesa na comissão parlamentar de inquérito para esses 23 crimes listados. A tabela foi divulgada em matéria de Rubens Valente, publicada no site UOL. Ainda segundo o UOL, a tabela faz 23 afirmações e marca os ministérios que deverão respondê-las. Também, de acordo com o site, a existência do documento foi confirmada pelo próprio ministro da Casa Civil, o general da Reserva do Exército, Luiz Eduardo Ramos. Entre os 23 crimes listados pelo próprio governo, estão a negligência na aquisição de vacinas, a minimização sobre a gravidade da pandemia, a falta de incentivo à adoção de medidas restritivas, a promoção de tratamento precoce sem evidência científica nenhuma de sua efetividade, a negligência no enfrentamento à crise no Amazonas, lá em Manaus, a falta de insumos diversos e genocídio indígena. Vejamos, a Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, sofreu pelo menos 10 ataques públicos de Bolsonaro. Em outubro do ano passado, ele desautorizou o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que havia anunciado a compra de 46 milhões de doses. Disse Bolsonaro, abre aspas, já mandei cancelar, o presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade, disse Bolsonaro, referindo-se jocosamente ao imunizante chinês como vacina. Já em outra ocasião, o governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional, pois um estudo da Universidade de Harvard, publicado na revista Science, não só demonstrou a falta de uma coordenação nacional por parte do governo Bolsonaro para combater a pandemia, como apontou essa falha como a principal causa de o Brasil registrar um número tão alto de mortos que se aproxima dos 500 mil. Bolsonaro fez propaganda da hidroxicloroquina, um remédio que inúmeros estudos provaram não funciona contra a Covid. A droga foi até mesmo recomendada por meio da plataforma oficial do governo, Tratikov, e, pior, o governo Bolsonaro investiu recursos públicos
nesse remédio ineficaz, dando ordem ao Exército para aumentar sua fabricação. O caso é investigado pelo Ministério Público. A CPI do genocídio terá a chance de provar definitivamente os crimes de Bolsonaro, que, mesmo diante da tragédia, insiste em sua política genocida. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirma que, abre aspas, Bolsonaro insiste na teoria da imunidade de rebanho e estimula mais uma vez o contágio quando insiste no uso da cloroquina, que os próprios fabricantes reconhecem como ineficiente contra a Covid. A CPI vai provar que o presidente é responsável por promover 384 mil mortes no Brasil, que hoje já passam de 400 mil. A previsão do senador é apoiada por manifestações recentes, tanto de juristas quanto de cientistas, que já não têm mais dúvidas de que Bolsonaro e seus ministros agiram de forma criminosa na condução da pandemia. Vale lembrar do estudo coordenado pela Universidade de São Paulo, a USP, que demonstrou como o governo federal apostou na disseminação do vírus de forma proposital, buscando superar a pandemia por meio da estratégia de rebanho, que é uma tragédia, mesmo sabendo que isso causaria a morte de centenas de milhares de brasileiros. Tantas evidências levaram um comitê de juristas, presidido pelo ex-presidente do STF, Carlos Aires Brito, a concluir que Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade, incluindo o de homicídio por omissão. Segundo a Constituição, crimes de responsabilidade justificam o impeachment de um presidente da República, medida que se mostra urgente e necessária, segundo parlamentares dos mais variados campos políticos. Fica evidente, portanto, que há vários crimes a serem apurados por parte da CPI em relação ao presidente. Nos próximos podcasts, vamos detalhar os crimes cometidos por Jair Bolsonaro durante a pandemia. Aguardem os nossos próximos podcasts da série Réu Confesso. Muito obrigado e até breve. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único, que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas, acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro, damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Está começando mais uma edição do Jornal PT Brasil e você vai ver, nós falamos sobre a repercussão do discurso histórico de Lula na Assembleia da ONU, nos Estados Unidos.
presidente Lula anuncia US$ 1 bilhão no Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que será apresentado oficialmente a líderes mundiais durante a COP30. Projeto do governo Lula que dá isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil será votado na próxima quarta na Câmara. E a Executiva Nacional do PT emite nota cobrando o Congresso por votação de pautas de interesse do povo brasileiro. Hoje é quarta-feira, 24 de setembro, e o Jornal PT Brasil já começou. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat, no canal 1313, também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Marcelo e Nayane. Comente, envie sua mensagem e sugestão. Aproveite também, já se inscreva em nossos canais oficiais e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. E nós abrimos a edição de hoje falando sobre o discurso de Lula na abertura da Assembleia da ONU em Nova York. A repercussão internacional do discurso de Lula na ONU movimentou a imprensa internacional. O presidente abriu oficialmente o debate da 80ª Assembleia Geral em Nova York com críticas ao sistema internacional, defesa da democracia brasileira e recados a líderes como Donald Trump e Jair Bolsonaro. Olá, Matheus, muito boa tarde para você. Pois é, com pouco mais de 15 minutos, Lula usou o púlpito da ONU para mandar recados diretos. Em meio à tensão diplomática com os Estados Unidos, o presidente condenou o que chamou de interferência externa e defendeu o poder judiciário brasileiro, alvo de sanções por parte do governo americano. O portal britânico Reuters enfatizou que Lula classificou como inaceitáveis os ataques recentes às instituições nacionais e criticou sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultua a violência, exalta a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de 2 décadas de governo ditatoriais. Já o jornal britânico The Guardian destacou que a condenação de Jair Bolsonaro foi apresentada como um exemplo de que líderes com inclinação autoritária podem ser responsabilizados. A publicação também ressaltou as críticas do presidente às ameaças à democracia em diversas partes do mundo. Segundo Lula, essas forças buscam controlar instituições, restringir liberdades, glorificar a ignorância e agir por meio de milícias, tanto digitais quanto armadas. O The Guardian também destacou que Lula criticou os Estados Unidos por sanções e tarifas impostas ao Brasil, afirmando que esse tipo de ingerência ameaça a soberania nacional. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade.
há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado democrático de direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Já a agência Anadolu da Turquia deu ênfase ao apelo de Lula por uma reforma do Conselho de Segurança da ONU e a crítica à escalada militar em conflitos com os da Ucrânia e do Oriente Médio. O discurso, segundo o portal, reposiciona o Brasil como uma liderança no chamado Sul Global. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Este massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Quero expressar minha admiração aos judeus que, dentro e fora de Israel, se opõem a esta punição coletiva. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU e afirmada ontem aqui, nesse mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico. Pois é, Matheus, e durante o seu discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que teve uma química excelente com Lula. Os dois se encontraram brevemente em Nova York e, segundo Trump, combinaram um novo encontro para a próxima semana. O jornal norte-americano The Washington Post descreveu como inusitado esse encontro. Segundo o jornal, os discursos de Lula e Trump refletem visões opostas sobre a ordem mundial. O Post também ressalta que Lula se colocou como porta-voz dos países em desenvolvimento e fez duras críticas ao Ocidente, responsabilizando potências globais pela perpetuação de conflitos como o de Gaza. Já a agência de notícias Bloomberg, especializada em economias e finanças, descreveu as declarações de Trump como palavras calorosas, direcionadas ao nosso presidente. O veículo sublinhou que Trump expressou esperança de que os dois países encontrem formas de cooperação. Na Argentina, o jornal Clarín levou o episódio à manchete, registrando que Trump confirmou a reunião com Lula e que declarou simpatia pelo presidente brasileiro. E a gente, Matheus, fica daqui aguardando esse tal encontro, né? Volto com você. É isso mesmo, Jéssica. E ainda sobre esse assunto, nós conversamos agora há pouco com o professor em Relações Internacionais Rubens Duarte. Ele repercutiu o posicionamento da diplomacia brasileira em relação às ações do governo americano pelo mundo e classificou o discurso como duro.
muito, muito duro, que a gente não está acostumado a ver no mundo diplomático, mas ele foi feito de forma respeitosa, né? Não citou os Estados Unidos ou o mandatário dos Estados Unidos diretamente, muito embora, ao falar sobre o acesso à Assembleia Geral, né, na questão da Palestina, ele citou o país, né, que recebe, anfitrião. Todo mundo sabe que é o país anfitrião e todo mundo sabe que é que está no Mar do Caribe, mas não citar nominalmente é uma certa gentileza diplomática, mas foi um tom muito duro. Muito embora o Brasil ele sempre seja tradicionalmente um defensor do diálogo internacional, que defende as soluções das controvérsias por meio do diálogo e não pela guerra, o tom utilizado foi sim muito duro. E aí eu volto a falar, né? Foi um claro contraponto a essa mudança geopolítica, essa mudança diplomática da ordem mundial, que, por acaso, está tentando destruir as instituições liberais que foram criadas no pós-Segunda Guerra. Então, o Brasil se põe ali como um líder da resistência, né, em favor dessa ordem que é baseada em regras, em diálogo e em respeito à soberania dos países. Professor, falando dessa posição do Brasil, né, dessas críticas, inclusive, ao governo americano, eu queria falar dessa tradição do Brasil sempre abrir esses discursos na ONU, aí, os chefes de Estado, no caso, né? Isso acontece aí desde a década de 50, né? Eu queria perguntar da importância e da posição de destaque que o Brasil tem diante disso. O Brasil consegue pautar, de certa forma, esses debates, trazer as discussões, abrindo esse discurso? É uma excelente pergunta, Matheus. Até hoje não está muito explicado por que o Brasil abre a Assembleia Geral, as reuniões da Assembleia Geral. Existem umas 5, 6 hipóteses, né, que explicam isso, mas o importante o Brasil, ao abrir, ele é o primeiro a falar, então todas as delegações do mundo estão lá presentes, né? Então você fala, de fato, para um plenário que é cheio. Né? Ao invés de, por exemplo, ao longo do discurso, você vai ver que uma ou outra delegação já foi embora, um ou outro ministro das Relações Exteriores, ou presidente, ou representante de Estado, está em reuniões bilaterais paralelas. Então, a abertura é o momento que está todo mundo lá assistindo. Então, o mundo inteiro assiste o discurso do Brasil. Isso dá um poder simbólico, um poder político ao Brasil muito grande, muito relevante. E não é por acaso o discurso brasileiro, por ser o primeiro, ele tem essa característica de tentar fazer um apanhado geral dos temas que devem ser, né, que o Brasil, que a diplomacia brasileira espera que sejam discutidos no mundo inteiro. Então, de certa forma, tem essa capacidade de atingir um público grande e também de moldar as discussões que vêm adiante. Agora, claro que cada país vai fazer seu discurso do jeito que entende melhor, né, de acordo com seus interesses, mas esse poder simbólico, esse poder político do Brasil, ele é nosso e é muito interessante que continue assim. Professor, um dos pontos polêmicos aí, depois da abertura do presidente Lula, do Brasil, nesse discurso da Assembleia da ONU, foi a fala do presidente americano, né, como país sede, e durante esse discurso, o presidente Donald Trump acabou improvisando ali, falando que se encontrou nos bastidores com Lula, inclusive elogiando o presidente Lula e sinalizando um encontro aí entre os dois, né? Isso acontece, claro, depois daquelas tarifas, aqueles discursos criticando o governo brasileiro. Como é que o senhor avaliou esse discurso do presidente Donald Trump em relação ao Brasil? Essa também é uma excelente pergunta e é uma coisa que a gente tem que discutir nos próximos dias. Não sei se já está no conhecimento de todo mundo, mas se vocês procurarem, a ONU divulgou hoje uma foto em que o Trump estava nos bastidores assistindo o discurso do Lula, né? Então ele viu todas as críticas que o Lula fez e tudo mais. Essa sinalização do Trump durante o discurso para o Lula pode ser vista de diversas maneiras. Primeiro que ele elogiou, né, fez um discurso à pessoa do Lula, só que logo em seguida ele voltou àquele discurso duro, bastante arrogante, etnocêntrico, né, com tom paternalista, dizendo, não, o Brasil está fazendo coisas erradas, a gente tem que discutir, vamos ver, por aí. Então ele fez um morde-a-sopra. A sinalização é muito interessante, porque, enfim, não, o governo brasileiro, há algum tempo, diz que está aberto ao diálogo. Isso é evidente para todo mundo, né? E as portas estão fechadas do lado de lá. Mostra que as portas estão abertas. Isso é bom, significa que o diálogo pode ser restabelecido. Porém, esse morde-a-sopra também levanta
algumas suspeitas, né? Qual é de verdade a intenção que está por trás? É de verdade uma aproximação ou é uma armadilha? Né? A gente pode se lembrar que houve alguns cenários recentes, né? Como, por exemplo, a recepção do Zelensky, né, na Casa Branca, depois a recepção do presidente do Canadá, o primeiro-ministro do Canadá, depois o presidente da África do Sul. Todos foram levados para o Salão Oval para serem humilhados, para uma armadilha lá que aconteceu. Existe o temor que o mesmo seja feito com o presidente Lula. E, obviamente, a diplomacia brasileira está preocupada com isso, né, e vai tentar contornar. Ou seja, a oferta de diálogo é muito boa para ser ignorada. E o Trump foi muito hábil de colocar isso ao vivo no mundo todo, que passa um recado e aumenta o custo para que o presidente Lula diga, não, não quero dialogar. Ele tem que dialogar, não tem jeito. Tá? Isso aí foi muito bem feito. Agora, como que vai ser feito esse diálogo? Algumas precauções têm que ser feitas para que o Brasil não seja humilhado. Então, por exemplo, mesmo que não seja uma coisa tão escrachada, tão caricata como aconteceu com Zelensky, imagina se o presidente Lula vai para os Estados Unidos na expectativa de dialogar com o Trump e o Trump desiste, desmarca e é recebido por uma pessoa de segundo escalão. Isso seria uma humilhação não só para o presidente, mas para o Brasil, né? Afinal, o presidente representa o país inteiro. Então, essas são coisas que tem que tomar muito cuidado. Me parece que estão organizando que esse encontro seja online, seja virtual. Me parece uma boa opção. Então, o diálogo tem que existir, é bom que ele exista, só que tem que ter cuidado para que isso não vire uma armadilha. Professor, para finalizar, um outro ponto que acontece aí paralelo à Assembleia da ONU, né, um outro evento hoje que discute a questão da defesa da democracia. Esse evento é liderado por Espanha, Brasil e outros países, e para essa edição os Estados Unidos não foram convidados. Diferente do ano passado, quando o presidente era o Joe Biden, foi convidado, esse ano não foi. Como é que o senhor viu essa questão em relação a essa temática da democracia? Você não convidar um país, ainda mais um país importante como os Estados Unidos, é uma decisão diplomática muito, muito grande, né? Tem um peso simbólico enorme. Eu entendo que, obviamente, os Estados Unidos esteja enfrentando também uma crise democrática, não só em sua relação internacional, mas internamente, né? Isso, teoricamente, dá razões para o não convite. Agora, diplomaticamente, não convidar, você interrompe o diálogo. Isso vai contra a tradição diplomática brasileira, que a gente vem falando desde o início. Uma ação arriscada, né, mas pode ter seus frutos, porque você gera um impacto, você tira os Estados Unidos da mesa de negociação. Talvez isso revele alguma união, né, dos outros países em resistência aos avanços autoritários da onda extrema-direita, que hoje em dia tem o seu maior expoente no trumpismo. Todavia, né, encerrar o diálogo nunca é uma boa opção. Professor, eu queria agradecer muito sua participação aqui com a gente, viu? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e um abraço a todos e todas que nos assistem. E a seguir nós seguimos falando sobre o Brasil na ONU. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Quer ficar por dentro das principais notícias, ações e conteúdos exclusivos do PT? Então você precisa conhecer o PTSat, o canal via satélite do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Ele é 100% digital. Sabe o que isso quer dizer? Mais facilidade de acesso em todo o Brasil, sem necessidade de internet. Basta ter uma antena para a banda KU conectada aí na sua TV e sintonizar o receptor no canal 1313. Agora, se a sua antena ainda for aquela convencional, mas se você já tem um conversor digital ou a sua TV tem um conversor integrado, não se preocupe. Você não vai precisar trocar nenhum equipamento para sintonizar a gente. PTSat, em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Estamos de volta com o jornal PT Brasil e o presidente do PT, Edinho Silva, participou ontem do debate Globo News, onde falou da importância da mensagem
do discurso do presidente Lula na ONU. O tarifaço foi uma prática do Trump em relação ao mundo. Eu penso que o presidente Lula se posicionou corretamente nesse período, né, fazendo a defesa da soberania nacional, fazendo a defesa das instituições brasileiras, fazendo a defesa da nossa democracia. E eu penso que foi correta a postura do presidente Lula. Tanto é que o Trump faz um gesto que todos nós esperamos que tenha prosseguimento, mas um gesto que ele reconhece a liderança do Brasil, reconhece a liderança do presidente Lula, e claro, essa conquista foi feita sem que o Brasil se submetesse ao autoritarismo do governo Trump. O presidente Lula anunciou nesta terça-feira em Nova York o investimento de $1 bilhão do Brasil no Fundo Florestas Tropicais para Sempre, criado para incentivar a conservação ambiental. O objetivo é garantir que os países com florestas tropicais recebam recursos pelo serviço que prestam ao planeta na regulação do clima. O fundo deve ser oficialmente lançado na COP30 em Belém e a meta é reunir $25 bilhões até novembro, atraindo investimentos públicos e privados para a proteção florestal. A divulgação aconteceu durante o diálogo de apresentação da ferramenta promovida pelo Brasil e as secretarias das Nações Unidas. O TFFF vai mudar o papel dos países de florestas tropicais no enfrentamento à mudança do clima por meio de incentivos econômicos reais. Seu modelo financeiro e institucional foi construído com apoio do Banco Mundial e de organizações internacionais e em consultas com a sociedade civil, povos indígenas e comunidades locais. Contar com financiamento estável e contínuo para políticas públicas estruturantes dessa natureza terá impacto transformador no sul global. Direcionar parte desses recursos aos povos indígenas e comunidades locais pode garantir meios adequados para quem sempre cuidou de nossos bosques e nossas matas. O TFFF vai articular conservação, uso sustentável dos recursos ecossistêmicos e justiça social em prol de um novo modelo de desenvolvimento. O TFFF não é caridade, é um investimento na humanidade e no planeta, contra a ameaça de devastação pelo caos climático. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu processo nesta terça-feira contra o ainda deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, por quebra de decoro parlamentar. A representação foi apresentada pelo PT e pede a cassação do mandato, afirmando que o parlamentar tem atuado nos Estados Unidos para difamar instituições brasileiras, em especial o Supremo Tribunal Federal. Desde fevereiro, Eduardo vive nos Estados Unidos. Mais cedo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, rejeitou a tentativa da oposição de indicá-lo como líder da minoria, essa que era uma manobra da direita para evitar que ele perdesse o mandato. E a Procuradoria-Geral da República entregou ao Supremo Tribunal Federal as alegações finais da ação envolvendo o núcleo 2 da tentativa de golpe. Paulo Gonet pede a condenação do general da Reserva e ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, Mário Fernandes, do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, e do ex-assessor especial de assuntos internacionais, Felipe Garcia Martins. Além disso, também pede a condenação do coronel da Reserva e ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Costa Câmara, o delegado da Polícia Federal e ex-secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira, e a ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Ferreira de Alencar. A PGR afirma que existem provas suficientes para condenar os 6 réus pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.
O projeto do governo Lula, que isenta quem ganha até 5 mil do imposto de renda, será votado na quarta-feira da próxima semana. O texto votado na comissão especial que analisou o tema em agosto manteve em 10% a alíquota extra máxima a ser cobrada das pessoas que ganham a partir de R$ 1.200.000 por ano. O projeto do governo ainda prevê que a cobrança de alíquota extra sobre os mais ricos vai compensar o alívio de imposto sobre os mais pobres. As alíquotas adicionais progressivas vão envolver quem ganha mais de 600 mil por ano, atingindo o patamar máximo de 10% para quem ganha mais de 1.200.000. Além da isenção para quem ganha até 5 mil, pessoas que ganham até R$ 7.350 por mês também serão beneficiadas com redução parcial do imposto de renda. Em agosto, a Câmara aprovou a tramitação em regime de urgência para a proposta. Com isso, o texto será votado diretamente no plenário da Casa. E a Executiva Nacional do PT emitiu uma nota destacando sobre os projetos de grande impacto para o Brasil que estão em tramitação no Congresso essa semana. O partido se posiciona pela não aprovação à anistia para os golpistas do 8 de janeiro, pela não aprovação de qualquer redução de pena para quem planejou o golpe de Estado e tentativa de assassinato do presidente e de outras autoridades, pela rejeição do Senado Federal da PEC da blindagem, aprovada pela Câmara dos Deputados, pela aprovação da reforma do imposto de renda com a tributação dos super ricos e pela aprovação da medida provisória de taxação BBB, bancos, bets e bilionários. A nota ainda destaca que é urgente a tramitação da PEC da Segurança Pública e a regulamentação de direitos das novas profissões, como os motoristas de aplicativo, e que o Congresso Nacional priorize o debate sobre os novos recursos para o SUS, para a universalização da educação integral, dos direitos da primeira infância, do fim da jornada 6x1 de trabalho e da tarifa zero para o transporte público. Por fim, a Executiva Nacional do PT afirma que o povo brasileiro precisa ser priorizado na agenda do Congresso Nacional. E já que a gente falou sobre a PEC da blindagem, agora há pouco a Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou a PEC da blindagem por unanimidade. Amanhã a gente traz os detalhes todos sobre essa votação, lembrando que a PEC já havia sido aprovada na Câmara e foi rejeitada após uma pressão popular. A gente acompanhou no último domingo diversas manifestações no Brasil todo, nos 26 estados e no Distrito Federal, e ainda tivemos manifestação no exterior, em Paris, em Paris, na França, em Portugal, também tivemos na Inglaterra e em Berlim, na Alemanha. Isso, claro, mobilizou aí a população e principalmente essa derrubada dessa proposta no Senado. A Secretaria Nacional de Mulheres do PT, em parceria com a Fundação Perseu Abramo, realizou nesse final de semana, em São Paulo, uma capacitação para formadoras do Circuito Nacional de Formação Elas por Elas. O encontro, com participação da secretária Anne Moura e do presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamoto, reuniu dezenas de mulheres em debates sobre políticas públicas, economia do cuidado e participação política. A atividade vai preparar companheiras para levar a informação aos estados, fortalecendo a atuação das mulheres petistas em todo o Brasil. E já que a gente está falando de Elas por Elas, hoje às 16h tem mais uma aula do programa TV Elas por Elas. Dessa vez a convidada é a Andréa Félix, que vai falar sobre mulheres no hip hop e cultura periférica. Um encontro imperdível para quem quer conhecer mais sobre resistência, arte e empoderamento feminino nas periferias do Brasil. Não perca, é hoje aqui na TV PT. E o Brasil alcançou o pleno emprego, com taxa de desemprego em 5,6% em julho, o menor nível da história recente. Segundo dados do IBGE, compilados pela consultoria For Intelligence, o país tem mais de 102 milhões de pessoas trabalhando, com a informalidade em queda e a renda média em alta. Em 6 anos, foram abertos 8 milhões de postos com carteira assinada, enquanto os números de informais cresceu muito menos, cerca de 670 mil. A renda média atingiu 3.392 no segundo trimestre desse ano, um avanço de 19%
em relação a 2019. E no próximo bloco, nós falamos que o Brasil registrou em 2023 o menor déficit habitacional da história. Não sai daí, porque o Jornal PT Brasil volta rapidinho. Ô filha, Pai, eu queria tanto estar aí com você para ver o nascimento do meu neto. tudo bem, pai. Você vai estar bem aqui. Filha, eu não podia perder esse momento, eu vim voando. Essa é uma das milhares de histórias de aposentados que voaram pelo programa Voa Brasil. Se você tem histórias para viver, vá voando. Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e o Conselho Monetário Nacional autorizou a criação de uma linha de crédito rural de até 12 bilhões de reais para produtores afetados por eventos climáticos extremos. O objetivo é permitir a liquidação ou amortização de dívidas de custeio, investimento e cédulas de produto rural. A medida beneficia agricultores familiares, médios produtores e cooperativas com limites que vão de 250 mil a 3 milhões de reais por operação. O prazo de pagamento será de até 9 anos, com 1 ano de carência, e os contratos poderão ser fechados até 10 de fevereiro de 2026. E o Ministério da Saúde anunciou uma medida histórica. A partir da segunda quinzena de novembro, o SUS vai oferecer gratuitamente a vacina contra o vírus sincial respiratório, responsável por milhares de casos de bronquiolite e pneumonia em crianças pequenas. A imunização vai começar por gestantes a partir da 28ª semana, garantindo proteção aos bebês desde os primeiros meses de vida. A expectativa é evitar até 28 mil internações por ano. A produção será feita em parceria entre o Instituto Butantan e a Pfizer, um marco de soberania e avanço científico no Brasil. O Brasil registrou em 2023 o menor déficit habitacional da história. A retomada do programa Minha Casa Minha Vida pelo governo Lula foi decisiva para reduzir a falta de moradia e ampliar o acesso à casa própria. O déficit habitacional relativo no Brasil caiu para o menor patamar da história em 2023, 7,6%. O índice era de 10,2% em 2009, ano da criação do programa Minha Casa Minha Vida. O levantamento da Fundação João Pinheiro para o Ministério das Cidades mostra que a queda é resultado direto da retomada do programa pelo governo Lula, que já contratou mais de 1,7 milhão de unidades desde 2023. O estudo também aponta recuo de 3,8% no déficit absoluto, que passou de 6,21 milhões para 5,97 milhões de domicílios sem moradia própria em apenas um ano. O Nordeste e o Norte foram as regiões com maiores resultados percentuais no déficit habitacional. O governo tem ampliado o alcance da política habitacional com redução de juros, aumento de descontos, prazos mais longos de financiamento e a criação da faixa Minha Casa Minha Vida classe média para famílias com renda entre R$ 8.600 e R$ 12.000. Outro desafio é reduzir o peso do aluguel no orçamento das famílias. Segundo o estudo, mais de 3.600.000 lares comprometem acima de 30% da renda só com aluguel. Mais de 1.300.000 dessas famílias ainda vivem em moradias precárias. Para enfrentar esse cenário, o governo prepara uma nova linha de crédito voltada à reforma de casas populares. A iniciativa permitirá ampliar cômodos, construir banheiros e realizar reparos elétricos e hidráulicos com juros acessíveis e assistência técnica. E no Café PT de hoje você viu uma entrevista com a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, sobre o projeto da anistia para golpistas e a PEC da blindagem. E o ciclo agora é justamente da insatisfação, da total descompensação da nossa posição para o que fazer diante deste fato, que é um fato inegável da defesa da democracia. Então, eles estão armando. E o que eles escolheram? Primeiro, a PEC da anistia, que a PEC da blindagem, que é uma PEC absolutamente
desproporcional, né, desprovida de qualquer sentido ético e que nós vamos derrotar no Senado, e depois a PEC da anistia, que é uma PEC direcionada, personalizada. Ela é absolutamente inconstitucional, desprovida de qualquer suporte jurídico. E nós vamos analisá-la nessa perspectiva, embora saibamos que ela está totalmente contaminada pelos interesses de uma família que acha que é dona do Brasil e pelos interesses que essa família está ensejando aos Estados Unidos. Não fosse o presidente Lula um líder nacional, um líder mundial, não fosse o presidente Lula uma pessoa tão consciente do seu papel de presidente e de estadista na defesa do Brasil, nós tínhamos capitulado. E no Café PT de amanhã, que também vai ser inédito, você vai ver uma entrevista com o deputado distrital Chico Vigilante. Não perca o Café PT, começa às 9 da manhã. E agora a gente chama a agenda do presidente Lula. Agora à tarde, o presidente Lula encerra seus compromissos nos Estados Unidos, onde participa às 3 da tarde da sessão de abertura do evento especial sobre clima para chefes de Estado. E, em seguida, logo após, então, às 4h30, concede entrevista coletiva à imprensa. E o Jornal PT Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã. Tchau! No programa de hoje você vai ver a preparação da Frente Parlamentar em defesa dos planos de educação. Vai acompanhar a defesa do currículo do ensino médio e conhecer um documentário premiado sobre Paulo Freire. Confira! Atualmente, em Brasília, temos um novo Plano Nacional de Educação que já está em discussão e terá impacto nos planos estaduais e municipais de todo o país. Pensando nisso, no dia 14 de outubro vai ser lançada uma frente parlamentar que terá a função de trabalhar para garantir que as demandas da população sejam atendidas. No começo desta semana foi realizada uma reunião preparatória que discutiu diretrizes e prioridades para a atuação dessa frente. O encontro reuniu representantes da APUESP, lideranças estudantis e outras entidades civis. Afinal, o tema traz impactos para toda a sociedade. É importante explicar à população que política de Estado é aquela que tem continuidade. Independente do governo eleito, a educação, aquela educação vai continuar. Se mudar, vai ser só com a força do povo. Os planos educacionais abrangem vários temas que impactam a educação no país e não se limitam a questões pedagógicas. Eles também abordam os recursos necessários para manter a estrutura da rede pública. Isso exige investimento, exige formação de professor. A formação atual, ela deixa muito a desejar. Se hoje você não tem, principalmente no ensino médio, você não tem os professores com a formação adequada. Esse é um ponto. Você tem falta de professor de física, de química, de matemática e por aí vai. Planos educacionais passam por revisões periódicas pelo poder público, mas infelizmente nem tudo que é estabelecido acaba se tornando realidade. Então a gente precisa ter um plano que seja aplicável. Nós tivemos uma discussão muito interessante de 2010 a 2014, mas nem 80% daquilo que foi estabelecido foi de fato concretizado. Então esse plano ele tem que ser tangível, a população, especialmente aqueles envolvidos com o ensino, precisam visualizar a concreticidade desse plano. Então isso é essencial para de fato fazer um plano que daqui a 10 anos mude a vida do educando, mude a vida da população brasileira. Então a gente precisa de um diagnóstico, nós precisamos lutar para que esse plano seja aprovado e impulsionar, sobretudo, a elaboração democrática, não de gabinete, democrática, do Plano Estadual de Educação e dos planos municipais de educação. Não pode ser uma coisa de 4, 5 pessoas ou que diz representativa. Não, tem que ser popular.
A ideia básica de um plano nacional é garantir a escola pública com qualidade para toda a população, sem nenhuma exclusão. Essa é a ideia básica, aliás, isso está na Constituição. É isso que tem que ser cumprido e que não foi até hoje, né? Uma das tarefas da Frente Parlamentar em São Paulo é contribuir na elaboração do novo Plano Estadual de Educação e corrigir problemas que afetam professores e alunos. Nós sabemos que o governo do estado atual, ele gosta muito de escola civil-militar e já está incluída a plataformização dentro das escolas estaduais. Isso prejudica o professor, que ele não consegue mais dar aula, ele só tem que se preocupar com índices de preenchimento da plataforma. Para isso vamos ter que mobilizar o estado inteiro, toda a base educacional e a sociedade também. Porque se você não puser a sociedade para brigar com isso, não explicar para o pai e para a mãe que aquela plataforma, em vez de ajudar, ela está dificultando, não adianta nada. Então você tem que pôr a sociedade trabalhando. Aqui em São Paulo, nós já começamos as tratativas, os debates, juntos com a Secretaria Estadual de Educação, o Fórum, o Conselho e todas as entidades que querem construir um novo Plano Estadual de Educação. O nosso Plano Estadual de Educação, para quem não sabe, ele termina em junho do ano que vem. Então nós estamos no time correto, nós temos aí um pouco menos de um ano para construir um novo plano de educação, que é um plano de Estado para os próximos 10 anos para os filhos e filhas da classe trabalhadora. É assim que a Frente Parlamentar vai trabalhar, de forma democrática, em conjunto com a sociedade, dialogando e ouvindo as demandas e as prioridades, porque afinal é o futuro do país que está em pauta. Botar para a população, dizer para ela, seu filho pode ter, desde a educação infantil até a pós-graduação, uma educação pública de qualidade. É direito seu, né? Vem conosco, vamos lutar. Na semana em que celebramos o aniversário de Paulo Freire, conheça o documentário Lendo o Mundo, premiado com o Kikito de melhor longa-metragem documentário no Festival de Gramado. O filme vive a experiência transformadora de Angicos. A educadora precisa estar muito clara do ponto de vista político de qual é a sua vocação, qual é o seu sonho, qual é o tipo de sociedade que um de nós, como professor, pensa. O filme Lendo o Mundo nasceu no ano 2019, no estado de Ceará, em meio de um congresso acadêmico na URCA, em Crato e Juazeiro do Norte, chamado Artefatos da Cultura Negra. E um grupo de educadores e educadoras emancipatórias de hoje, no estado do Ceará, convidou a nós para colaborar em um documentário explorando a tradição brasileira do educação emancipatória e decidimos que era importante acceder ao legado vivo do educador, do grande educador brasileiro Paulo Freire, mirando sobretudo os primeiros passos, as primeiras experiências, o nascimento, digamos, de Paulo Freire, qual foi o trabalho aplicado que estava fazendo Paulo Freire em um contexto também coletivo, com uma mirada coletiva nos anos antes de escrever seus primeiros livros. O filme, ele reafirma a vitória, né, do legado, né, da educação e da esperança. Então, a nossa narrativa, a narrativa desse projeto, desse filme, ela não enfatiza a interrupção do projeto de educação, mas mas sim a resistência, né, de uma semente que, mesmo diante das forças sombrias do golpe, da censura, essa semente ela segue germinando, né, desde Angicos, dos ciclos de cultura até hoje, né, essa história continua florescendo. Nesse sentido, né, estar participando do Festival de Gramado e sair de lá com a premiação também é um reconhecimento e mais do que isso, também essa sensação de missão cumprida, né, de fazer esse filme, de colaborar com essa história do cinema nacional e reforçar essa missão do cinema que traz luz para esse momento tão importante, né, que foi a experiência de Angicos. Era uma época que o Brasil inteiro vivia numa efervescência política, mas havia sim uma vontade de mudar, uma vontade de transformar o país. É a hora da massa camponesa, dos operários, dos estudantes e de quem tiver vergonha na cara desse país. O Instituto Paulo Freire considera que foi uma feliz parceria esta
ao disponibilizar, né, o seu acervo, que inclusive está, né, acessível a todas as pessoas, né, no nosso centro de referência Paulo Freire. E o filme faz um recorte sobre Angicos bastante original e atualiza, né, esta importante memória. Tudo isso vai terminar dentro do acervo do Instituto Paulo Freire e temos compromisso de que tudo seja posto à disposição dos educadores atuais, dos movimentos sociais, para continuar esse legado, fortalecer e continuar e contribuir da maneira que podemos, todas as maneiras que podemos, a continuação desse legado. Então, convidamos a todos para ver o filme como uma ferramenta para contribuir a essas conversações e lutas. No dia 16 de setembro, terça-feira, a professora Bebel subiu à tribuna da Alesp para defender o currículo do ensino médio. Uma questão que para nós está preocupante, que é a falta da área de humanas ser respeitada como está na base nacional comum curricular. A gente quer que história, geografia, filosofia, sociologia componham o currículo. Eu acho que é importante que a Secretaria da Educação repense e recoloque esses conteúdos curriculares que muito vai enriquecer o currículo do ensino médio. O programa de hoje fica por aqui. Fique por dentro das notícias do mundo da educação através do portal e das redes sociais da APUESP. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.